Este filme tem muitos começos. Aprendi em casa com a doutora Sarah Tendler, minha mãe, a importância da saúde pública. Pediatra e psicanalista, iniciou a carreira no Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, o IAPM, e se aposentou no posto de assistência médica da Avenida Venezuela, do INAMPS. Isso faz parte das minhas memórias de infância. No final dos anos 70, já adulto e ligado aos movimentos de redemocratização do Brasil, acompanhei a luta dos médicos sanitaristas pela construção de uma saúde pública gratuita, universal e de qualidade, como parte integrante de um novo país que surgiria das cinzas da ditadura. Em 2011, quando um problema da medula me jogou em uma cadeira de rodas, tetraplégico, aprendi com Paulo Niemeyer, Fernando Portela e Arno von Riston que medicina é arte. Sem eles, eu não estaria aqui para contar esta história. A pandemia de 2020 nos pegou de surpresa e aprendi a lição definitiva do protagonismo de todos os setores da saúde na luta pela vida. A todos eles, eu dedico esse filme. Silvio Tendler, março de 2022. O projeto do movimento da reforma sanitária brasileira é um projeto da civilização humana. E depois de tudo isso que eu passei, que eu tive a prova, realmente, do quanto que é importante a gente defender mais ainda o SUS. Eu lembro que no dia que eu fui ser entubado, a frequência ainda estava um pouco baixa, a frequência respiratória. Ele ia me entubar de novo. E eu nunca me esqueço do olhar dele, né? Você tá com medo de ser entubado de novo? E eu balançando a cabeça, que eu ainda não falava, né? Ele até brincou, dizendo, oi, se amanhã você for uma entubada, tá me devendo bode, viu? E vai ser na diversidade, vai ser no coletivo, é que nós vamos construir nosso projeto. Imaginando que na construção disso, muitas vezes, nós vamos errar. Mas nunca vamos errar o caminho que aponta para a construção de uma sociedade brasileira mais justa. A população não é usuário, a população não é cliente, a população não é usuário, a população não é cliente. É sujeito que todo cidadão tem o direito de usar o que é dele, é um bem dele, é coletivo, saúde é democracia, é básico e não mercadoria. Vida, essa lógica tem que ser outra, a que prioriza, que atenda todo mundo, questão coletiva, muito além de empresas, grupos e diretorias. Sistema único, de saúde único, atende a todos, acesso público, salva vidas, além do que cê imagina, do Oiapoque ao Chuí, toda a geografia. Então entenda, o financiamento é a via, devido em prol da melhoria, proteger é a saída. Saúde, bem inerente à vida. A população não é usuário, não. A população não é cliente, não. A população não é usuário, não. A população não é cliente. É único, ainda podia ser melhor, mas é diferente. O financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende? Não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É um bem de direito de todo cidadão, que é muito mais do que um cliente, que é muito mais do que um cliente. Sistema único, de saúde único,
A população não é cliente. É único, ainda podia ser melhor, mas é diferente. O financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende? Não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É um bem de direito de todo cidadão, que é muito mais do que um cliente. Saúde tem cura. 2020. Vivemos a maior emergência sanitária da história. Todos percebem a importância de um sistema de saúde seguro e eficaz. O Brasil tem um SUS. Público, gratuito, universal. Presente nos mais de 5.000 municípios, nas metrópoles e nas vilas mais remotas. Do atendimento básico ao complexo. Produção de vacinas e medicamentos, pesquisas, hospitais universitários, ações educativas de promoção da saúde, vigilância sanitária e epidemiológica. Tudo isso é SUS. É o único sistema que atende a mais de 190 milhões de pessoas gratuitamente. E 80% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS para qualquer atendimento em saúde. Atendimento particular, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de consultar o preço de alguns exames. Quais são os exames? Eletrocardiograma e ecocardiograma. Os dois juntos fica 358,70. 358,70. Impossível para a grande maioria dos brasileiros. Imagine o desespero de uma mãe que precise de uma ressonância magnética ou uma tomografia para um filho e não tenha como pagar. Aqui, em frente ao Hospital Pedro Ernesto, Hospital Universitário, atendimento do SUS. Aqui estou no setor de pneumologia. Quero dizer que foi uma das coisas mais legais do SUS. Chega a ser comovente. É a forma como consegue se atender tanta gente com tão pouca equipe. Tivemos uma fila gigantesca lá fora e rapidamente 3 pessoas, um rapaz e 2 moças, botaram a gente para dentro, fizeram uma seleção de espalhar as pessoas. Não acreditei como foi eficiente. Tanto aviso falando de tomar cuidado com a máscara, que a coisa da Covid não acabou. Serviço completo. Muito prazeroso, né, a gente poder ajudar, ver que a pessoa conseguiu, ver o paciente bem, porque a gente chegou já aqui com um paciente de HIV. Eu, pelo menos, peguei uma e se eu olhasse, ela estava até meio cega. Dava pra falar assim, ela não vai sobreviver. Se eu ver hoje, ela ninguém diz, tá bonita, tá bem, se recuperou, então isso é muito prazeroso, sabe? Poder fazer o bem, ajudar. Esse é o grande diferencial do SUS. Isso foi que eu encontrei aqui no Rocha Maia, né, que é municipal, e que encontrei também no Pedro Ernesto, que é estadual. É o atendimento humano, o carinho, o prazer com que as pessoas te atendem e te acolhem. Durante 5 séculos, médico e hospital são um luxo para poucos e não um direito de todos. Até o início do século XX, vive-se a própria sorte em meio a epidemias e surtos de febre amarela, varíola, peste bubônica, tuberculose. Uma massa de miseráveis perambula sem direito à assistência. Conta apenas com alguns hospitais públicos e instituições de caridade.
Foi recolhida à Santa Casa da Misericórdia uma mulher de nome Maria Angélica, que ontem às 3h30 da madrugada foi encontrada enferma e caída na Rua do Conde. No Cais Farru foi encontrado às 10h30 de anteontem um indivíduo com ferimento no rosto. Foi recolhido ao Hospital da Misericórdia. Um bonde que passava pela Rua do Riachuelo fraturou as pernas de um escravo, que foi conduzido para a Santa Casa da Misericórdia. Anteontem entraram na Santa Casa da Misericórdia 15 doentes. Saíram 6. Faleceram 8, sendo 2 de febre amarela. Ficaram em tratamento 1.268 doentes. Gazeta de Notícias, 1875. 1.268 doentes. Sem direitos. Sem direitos. Ele era chamado de indigente. E esses indigentes eram tratados por favor. Então, com a criação do SUS, isso acabou. O SUS foi a coisa mais importante que se fez nesse país. O Brasil insalubre começa a pensar a saúde pública como uma questão estratégica e o Estado assume o combate a epidemias. Em 1899, os cientistas Vital Brasil, Adolfo Lutz e Oswaldo Cruz são convocados para combater um surto de peste bubônica no Porto de Santos, o maior exportador de café do mundo. Não há soro suficiente para tratar os doentes e Oswaldo Cruz convence o governo a produzir o produto em território nacional, ao invés de importar de outros países. 2 institutos são criados, o Butantan, em São Paulo, e o Instituto Soroterápico Municipal, no Rio de Janeiro. Aqui a gente faz uma pausa na história e dá um salto no tempo. Esses institutos são as sementes de 2 das maiores instituições de pesquisa do país, a Fiocruz e o Butantan. O Brasil, que hoje é referência mundial em vacinação, nasceu ali, de um grupo de cientistas visionários que brigou pelo investimento do governo em saúde pública. Que todo cidadão possa ter acesso e direito, independente de qualquer coisa, a todos os bens que o Estado pode prover. O projeto da Fiocruz original, ele era um projeto muito amplo, inserido na visão de construção da nação, do processo de reunir projetos nacionais, como era o caso da nova cidade, da construção da República, né? Essa conexão entre saúde e desenvolvimento, na verdade, é a conexão que está presente na matriz original da Fiocruz. E aí você pode estar trabalhando tanto problemas pontuais e relevantes, como uma epidemia, mas você pode estar falando a problemas, como foi colocado no início do século, no início da formação da Fiocruz, em 1900, qual é a nação que nós queremos, né? E para essa nação, qual é a relação que se estabelece entre o campo da produção da ciência, a saúde e o desenvolvimento. A ciência ganha impulso e logo outros nomes, como Carlos Chagas e Noel Núteus, surgiriam no cenário da saúde pública. Por caridade, pede uma infeliz mãe com 5 filhos, todos menores, estando mais velho e doente da vista há tempos, e sem meios para o tratar e sem recurso algum, passando as maiores necessidades, implora uma esmola para aliviar os sofrimentos, que Deus pagará. Que Deus pagará. Correio da Manhã, 1911. Na década de 20 é criado um sistema de proteção social controlado pelo Estado para quem contribuísse para a Previdência. Privilégio para quem tinha carteira assinada e a profissão, um instituto. Mas os milhões de brasileiros sem emprego formal continuam à margem.
sem acesso à saúde. Peguei uma enfermaria de varíola no Emílio Ribas ainda. Poliomielite, você tinha problemas de saúde muito graves. O Brasil era rural naquele tempo. Começou a migração para as grandes cidades. E as pessoas que vieram para as grandes cidades, grande parte delas começou a viver de trabalhos informais, sem carteira assinada. Eles não tinham direito a nada. Em 1963, durante o governo de João Goulart, o ministro Wilson Fadul organiza a terceira Conferência Nacional de Saúde. E nessa terceira Conferência Nacional de Saúde foi quando se falou sobre municipalização, sobre saúde como direito, sobre a necessidade da gente ter um sistema de saúde que fosse um sistema de saúde unificado, não é? A medicina previdenciária andava por um lado e o sistema público de saúde andava por outro lado, né? É evidente que isso era insuficiente, né? Em termos de, se você pensar, uma política geral de saúde. O SUS chama único porque antes do SUS a gente tinha 2 sistemas. É na efervescência dos anos 60 que se forma a geração que mais tarde criaria o SUS. O golpe interrompe o sonho, mas a semente ficaria germinando em trabalhadores da saúde, cientistas sociais, economistas, políticos, movimentos sociais e em diversos setores da sociedade civil interessados em um sistema de saúde mais justo. A gente via crianças complicando de sarampo, a gente via muitos casos de rubéola congênita, com encefalopatias, com cirurgias cardiovasculares, gastos enormes utilizados pelos serviços da saúde. Foi uma luta grande. A vacina contra a rubéola só era acessível a quem poderia pagar um valor caro por aquilo. Se constrói nada próprio pelo lado da medicina previdenciária e se compra serviço. Ao ponto que quando chega assim, em meados dos anos 70, não só essa política ela continua sendo de compra, como o governo estabelece uma política de emprestar dinheiro para os empresários da saúde construírem ou ampliarem os seus hospitais e depois esses hospitais serem comprados, os serviços desses hospitais serem comprados pela Previdência. Quer dizer, era sopa no mel, né? Esse esquema de comprar serviço, ele foi se agigantando de uma tal maneira que chegou num determinado momento, né? Chegou no final do regime militar, que as denúncias das fraudes elas eram intensas o tempo todo. Então, o que a gente tinha? A gente tinha cesariana realizada em homem, a gente tinha contas hospitalares, assim, as mais esdrúxulas possíveis. Quase 70% dos brasileiros não podiam pagar por atendimento médico. A Previdência mantém hoje convênio com toda a rede hospitalar brasileira. Os segurados da Previdência Social, entre urbanos e rurais, já somam hoje mais de 32 milhões. É pouco. Cerca de 1/3 da população daquela época. Muito longe da cobertura universal e gratuita do SUS. Meu pai era porteiro do Hospital da Aeronáutica. Então, a gente conseguia, às vezes, cuidados médicos, porque ele pedia para algum médico que tivesse plantão, perguntava se eles podiam fazer ou não o favor de cuidar da gente quando a gente estava em crise de asma. Com 14 anos, quando minha mãe faleceu, o médico atendeu de favor, né? Mas aneurisma não é asma. Quem atendeu ela cuidou dela com analgésico, então ela faleceu em casa. Nas longas filas, vemos a população pobre. É a partir desse abandono que nasce, entre sanitaristas, jovens estudantes, entidades de classe e movimentos sociais, a ideia do SUS. Em meados dos anos 70, algumas iniciativas ainda isoladas começam a pensar a saúde como uma questão coletiva e não uma responsabilidade individual. A área que mais, diria,
não com o movimento social geral, né, de usuários ou movimentos sociais pelo campo democrático, que, de fato, teve uma contribuição efetiva na mobilização e no peso de construção do SUS, a meu ver, foi a área médica. E aí o movimento de residência da década de 70 e o movimento da renovação médica, que é uma extensão desse movimento, eles tiveram um peso muito significativo, que não acontece no conjunto das mobilizações trabalhistas. Nas universidades, os departamentos de medicina social e preventiva estão em ebulição. Professores e estudantes pensam um projeto nacional que torne o acesso à saúde parte de um marco civilizatório, com mudanças estruturais na sociedade, para romper com uma visão de mundo elitista baseada em privilégios. É o berço da reforma sanitária, inspirada no National Health Service do Reino Unido e no sistema de saúde italiano. A gente olhava duas coisas. Olhava a injustiça e a seletividade dessa organização do sistema de cuidado de saúde no Brasil e, por outro lado, identificamos com vigor, sobretudo naquela altura, a importância dos fatores econômicos, sociais e culturais na determinação das condições de saúde. As prefeituras de Londrina, Montes Claros, Porto Alegre e Niterói remodelam a estrutura de atendimento para tentar estender os serviços de saúde às camadas mais vulneráveis. No período quando éramos estudantes de medicina na UFRJ, estávamos já próximos de nos formarmos, né? A altura era 1974, e assim que nos formamos, decidimos não atuar junto às entidades corporativas, sindicato, movimento de Conselho Regional de Medicina. Nós queríamos ir ao encontro do povo brasileiro. Fomos conversar com o Dom Adriano, era bispo da Diocese de Nova Iguaçu, então a 7ª cidade em população do país. Lá fomos morar para fazer esse trabalho de saúde popular, de saúde comunitária, e a partir da temática da saúde, começamos a organizar um grande movimento de associações de moradores, porque a população, na sua sabedoria, identificava que saúde era também iluminação pública, era também saneamento, era todo esse processo que nós já identificávamos na saúde coletiva como a determinação social do processo saúde e doença. Ficamos lá durante muitos anos fazendo essa organização, morando no município, e na altura de 1986, abril, houve uma grande mobilização que gerou o fechamento da rodovia Dutra, a maior rodovia do país, porque era a questão da dengue que se instalava no território nacional e em demanda para a saúde como direito. Isso gerou muita coisa em termos de organização, inclusive uma cooperação entre a Caritas Diocesana, já que a prefeitura não queria fazer nenhum trabalho na saúde do município, gerou uma cooperação entre o INAMPS, dirigido por Ézio Cordeiro, que pudesse colocar uma primeira rede básica na cidade de Nova Iguaçu. Você tinha experiência dos países europeus no estabelecimento de políticas de recorte universal, como a Inglaterra e outros países. Você tinha a experiência em Cuba de uma medicina socializada, onde o setor privado não tem espaço. Você tinha a experiência dos médicos de pés descalços na China. E a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada pela Organização Mundial da Saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão, em 78. A declaração do encontro afirma a urgência em promover a universalização da atenção básica em todo o mundo e principalmente nos países em desenvolvimento. Com a redemocratização, cargos estratégicos estão ocupados por cabeças da reforma sanitária. Sérgio Arouca na Fundação Oswaldo Cruz, Ézio Cordeiro no INAMPS e Eleutério Rodrigues na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Nem sempre existe o serviço de saúde próximo ao local de moradia ou local de trabalho. E quando existe, nem sempre existe horário disponível para o atendimento.
Em segundo lugar, existe a questão da adequação do equipamento, da qualificação do serviço às necessidades da população. Nem sempre as necessidades da população podem ser atendidas pelos equipamentos que ali estão colocados. Em terceiro lugar, existe a questão da dignidade do tratamento. É comum a falta de dignidade no atendimento da população. E, por último, quando a população chega, quando o usuário chega ao serviço, nem sempre ele consegue ter o seu problema resolvido ou, pelo menos, equacionado e encaminhado. Em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde lança as bases do SUS em um clima de fim da ditadura. Claro, saúde é um dever do Estado e nosso direito. E não termina mesmo quando você está desempregado. O que nós podemos fazer nesse momento atual para reverter esse estado de mal-estar social que nós herdamos, não só da ditadura, mas dos governos populistas, inclusive, que lhe antecederam? Eu acho que esse momento nosso é absolutamente privilegiado no sentido da construção de um projeto de transformação. Porque lutar pela cidadania é lutar pela democracia substantiva, é dar o formato de democracia que nós temos, é dar o formato, mais além disso, da nação que nós queremos ter. Creio que a construção de um sistema unificado e a construção e a aplicação de uma reforma sanitária deve ter esse forte conteúdo de descentralização, de democratização e de participação de todos os segmentos da população. A gente mostra por A mais B que a saúde deveria ser um direito de todos, deveria ser um dever do Estado. E é uma saúde com equidade no acesso, universal, gratuita, de qualidade, abrangente, quer dizer, pegando todos os elementos que compõem a assistência à saúde, da promoção da saúde até assistência mais sofisticada. Essa ideia da saúde e a democracia, ela era uma ideia força do momento político que se vivia. E era absolutamente indissociável a luta pela democracia e por uma saúde pública que pudesse ser realmente acessível à saúde coletiva, saúde como direito e não como mercadoria. O Brasil não pode continuar sendo uma nação de vários Brasis. Uma articulação política coloca no mesmo evento o presidente Sarney, ministros, deputados, senadores, partidos políticos, entidades de classe, centrais sindicais, associações de moradores, igrejas. Correntes de várias matizes dialogam, de comunistas aos mais liberais. É a primeira conferência aberta aos usuários. 5.000 pessoas participam. O chamado movimento sanitário já tinha não só criado força política, como acaba ganhando inserção institucional que nos permite promover uma conferência em que pela primeira vez se aceita a participação da população. É quando se cria pela primeira vez a ideia de que a Conferência Nacional de Saúde tem 50% de representantes da sociedade. De um lado, os propositores, os formuladores de política pública de saúde, já contagiando uma grande parte da juventude universitária e também de profissionais de saúde, de política pública de saúde. E, do outro lado, o fazimento, os secretários municipais já pondo em prática os primeiros passos concretos de organizar a atenção primária. Então, esse encontro da 8ª Conferência foi de uma riqueza imensa. E ninguém se cansava, todo mundo estava ali feliz. Aquilo ali realmente era uma consciência de que aquilo era um momento realmente ímpar que todos nós estávamos vivendo. Esse foi o pacto que a sociedade brasileira fez naquele momento, escolhendo um caminho para trilhar, pelo bem-estar da população, por construir políticas públicas robustas que pudessem dar conta dessas condições de vida, de trabalho, de amor, de prazer de toda uma sociedade. Após a 8ª Conferência, é instalada a Comissão Nacional da Reforma Sanitária. O setor privado, quando percebeu que a viola estava em caco, se não participasse, participou da CNRS e, portanto, a CNRS, a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, quando prepara um documento para ser encaminhado para a Assembleia Nacional Constituinte, ele já admite a presença complementar do setor privado. O relatório final da conferência
guia o texto da Constituição Federal de 1988 sobre a saúde. Houve uma construção de alianças, uma negociação política muito intensa dos militantes do SEBS, do próprio Conselho Federal de Medicina, das associações de enfermagem, de psicologia, de nutrição, dos dentistas. Então, esse movimento teve uma habilidade política muito intensa no processo constituinte e que se articulava também com os governadores, que tinham seus deputados, tinham senadores, que também passaram a ser parceiros. Alguns constituintes propõem a mudança do artigo 1º, que garante que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas o texto é mantido com a aprovação da ampla maioria. O líder do governo na Câmara, deputado Carlos Santana, se destacou durante a votação do capítulo Saúde. O setor privado que estiver em execução está executando como se o Estado fosse, e sob o controle do Estado e sob o pagamento do Estado. Na Constituinte, o relator dizia assim, eu não aguento mais, todo mundo que chega aqui fala a mesma coisa, todo mundo fala nesse tal do SUS, não aguento mais isso, porque vocês combinaram com todos os agentes para falar a mesma coisa. E posso dizer que não houve pacto, houve enfrentamento. E isso é muito claro no fato de que nós avançamos muito nos direitos sociais, mas não avançamos na estrutura tributária. Ou seja, essa mesma Constituição que garantiu direitos extremamente avançados na ordem social, desvinculando isso da condição de trabalho e vinculando a condição de cidadania, ela não garantiu recursos necessários para ter uma política universal e distributiva. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. O SUS chega a milhões de brasileiros com atenção primária. Em cada unidade básica, médicos, dentistas, enfermeiros e agentes comunitários resolvem grande parte das necessidades de saúde da população. Se a gente não tivesse hoje o SUS, talvez as populações que são cronicamente marginalizadas e silenciadas ficassem ainda mais silenciadas, né? E o seu cuidado em saúde fosse ainda mais precarizado. As pessoas consideram que o que vai garantir a saúde delas é o Sistema Único de Saúde, e é o que tem garantido de fato. Ainda está muito difícil para a gente conseguir garantir a equidade, mas sabendo que não existindo o SUS, as pessoas não teriam qualquer acesso, a gente entende que a gente já está fazendo muita diferença em relação ao que poderia ser, né? Acho que essa é uma questão na qual a gente se apega para continuar lutando pelo Sistema Único de Saúde e para que ele seja cada vez mais integral e efetivamente equânime, né? Conforme ele tenha capacidade e seja subsidiado para isso. Nesse território, o que eu tenho? Eu tenho um comércio, é uma mercearia, um bar dentro da favela, e cedemos esse espaço para a sede do Caxambu do Salgueiro, que é um grupo ancestral de cunho afro, mas também é um espaço que a gente doou já há bastante tempo para que a equipe de saúde da família que atua no Salgueiro, do posto Heitor Beltrão da Tijuca, possa ter um espaço extramuros para atendimento da nossa comunidade fora do posto. E nós dispusemos esse espaço, disponibilizamos esse espaço para esses atendimentos, e que nós vimos um grande número de pessoas, muitas acamadas, muitas com problema de locomoção, muitas pessoas idosas. A gente ficou muito satisfeito, né? E viu que tinha um grande potencial para além, né, do que tem que ser realizado no posto de saúde, e ver que, na verdade, é um programa, esse da equipe de saúde da família, o quão humanizado é, o quão cuidadoso é com essas pessoas, assim, porque realmente trata a saúde no seu aspecto mais amplo, né? Não apenas no que envolve a anamnese,
não apenas no que envolve aí a identificação de uma doença ou outra. Sem o SUS, a vida dessas pessoas seria muito complicada, né? Então o SUS é muito importante para a manutenção da saúde, né? Porque não é só a doença em si, tem a questão da prevenção, né? E os médicos do SUS, principalmente os que fazem atendimento aqui, eles fazem encontro com as mulheres daqui do morro, né? Para conversar sobre questões ligadas à sexualidade, né? Ligados à DST, né? Então tem o tratamento de prevenção que acontece também através do acompanhamento que o SUS faz aqui nesse anexo da padaria. Para os mais vulneráveis, mais SUS. Onde a carência é maior, o sistema investe mais recursos para combater a injustiça social e levar dignidade aos desiguais. É o maior sistema de distribuição de renda. Ele contribuiu muito para a redução da desigualdade social no Brasil. Lógico que ele não resolve a desigualdade, mas ele contribui. Você pega uma pessoa que é atendida, vai para um hospital público, consegue atendimento num bom serviço, ela é operada, faz pós-operatório, atendida. Quanto custaria isso? Quando essa pessoa que vive em condições precárias, com salário baixo, tem uma pequena atividade sem carteira assinada, quando ela teria acesso? Quando? E ele é democrático, está no papel que todos têm direito. Bom, mas a pessoa é muito pobre, não tem acesso. É lógico que ele tem que ser aperfeiçoado. É lógico que ele tem distorções que são muito graves às vezes, mas nós temos o maior serviço de saúde pública do mundo, com programas que, além de serem os mais abrangentes do mundo inteiro, são elogiados pelos órgãos internacionais, e são vários programas de saúde no Brasil com essas características. Esse sistema é um sistema, se eu pudesse resumir de uma maneira, digamos, despretensiosa, eu diria o mais justo, que é aquele que numa população diversa como a brasileira, com essa concentração de renda absolutamente iníqua, é o SUS, cabe ao SUS dar resposta para 80% do que é o desafio em saúde brasileiro. Então, eu considero talvez o SUS a nossa arma mais poderosa, mais preciosa e que tem que ser defendido a qualquer custo. Não há dúvida que um sistema dessa complexidade, num país da nossa desigualdade, numa população imensa como a nossa, seguramente o SUS terá que se reinventar cada vez mais, no sentido de botar em aplicação parte do seu ideário, digamos assim, que não vem sendo adequadamente executado, o desmantelamento de muito da estrutura do SUS que nós vemos, particularmente no Rio de Janeiro, que é onde eu vivo nos últimos anos, foi muito triste, mas sem dúvida nenhuma essa estrutura precisa ser resgatada e eu acho que no momento como nós estamos vivendo de pandemia, isso talvez sirva como um exemplo muito pedagógico, digamos assim, mesmo a um custo humano muito alto, de como o SUS deve ser resgatado, reestruturado, reequipado e humanizado como ele nasceu para ser. A gente vai continuar lutando, não é? A gente já lutou outras vezes. Olha, eu sou uma mulher negra de favela. Eu sou fruto dessa luta. Não é? As forças que produzem morte, aniquilamento, rechaço, sempre estiveram aí. Não é? Eu acho que a gente vai continuar lutando e a gente vai empurrar essas forças da morte mais para lá, de novo. Não é? Eu espero que não demore. A gente nunca deixou isso acontecer de graça. Não é? Sempre foi com muita luta. Então, assim, eles estão ganhando da gente nesse momento, tá? A morte está levando muitos nossos, tá? Né? Mas a gente vai continuar lutando. Sempre vai ter alguém em nosso nome fazendo o que é preciso. E eu sei que não vai ser um ou dois, né? Nós somos muitos, às vezes espalhados, às vezes desarticulados, mas a gente também é muito. Eles são poucos. Com os esforços de todos, somos capazes de construir o melhor sistema de saúde do mundo. Para que o SUS funcione com qualidade, toda a sociedade precisa lutar por ele.
Saúde tem cura. A população não é usuário, a população não é cliente, é sujeito que todo cidadão tem o direito de usar o que é dele, é um bem dele, é coletivo, saúde é democracia, é básico e não mercadoria. Vida, essa lógica tem que ser outra, a que prioriza, que atenda todo mundo, questão coletiva, muito além de empresas, grupos e diretorias. Sistema único, de saúde único, atende a todos, acesso público, salva vidas, além do que cê imagina, do Oiapoque ao Chuí, toda a geografia. Então entenda, o financiamento é a via, devido em prol da melhoria, proteger é a saída. Saúde, bem inerente à vida. A população não é cliente, é único, ainda podia ser melhor, mas é diferente. O financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende? Não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É um bem de direito de todo cidadão, que é muito mais do que um cliente. Sistema único, de saúde único, atende a todos, acesso público, salva vidas, além do que cê imagina, do Oiapoque ao Chuí, toda a geografia. Então entenda, o financiamento é a via, devido em prol da melhoria, proteger é a saída. Saúde, bem inerente à vida. A população não é cliente, é único, ainda podia ser melhor, mas é diferente. O financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende? Não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É um bem de direito de todo cidadão, que é muito mais do que um cliente. Saúde tem cura. Minha mãe se formou médica em 1950 na Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na barriga dela, frequentei aulas e festas. Era chamado de colega por seus companheiros de turma. A universidade ficava na Praia Vermelha, em uma construção histórica. Foi destruída como vingança contra estudantes que se entrincheiraram no prédio para se defender da repressão da ditadura militar. No lugar do belíssimo prédio da Escola de Medicina, construíram a Escola de Guerra Naval. Pelas leis da natureza, era para eu não ter vingado. Na infância, sofri uma forma grave de bronquite. Minha mãe tentou todos os tratamentos médicos da época, dos raios ultravioleta aos banhos em instâncias hidrotermais. Graças a Deus, ela recusou a sugestão de um charreteiro de uma dessas instâncias de misturar bosta de vaca com leite. De resto, tentou de tudo. Adulto, me tornei diabético. Fui acompanhado desde sempre pelo Dr. Meyer Gurfinkel, médico vigilante, amigo do meu pai, membro da Academia Nacional de Medicina. Também devo muito aos doutores Adolfo Milek e Leão Zaguri, sem esquecer meu médico naturalista, o Dr. Fernando Reusel. Doutora Lúcia Pimenta, cardiologista do coração, me devolveu a vida. Dr. Jorge Luiz Amaral, o Bigu, meu contracunhado, é meu amigo de todas as horas. Esse agradecimento se estende a todos os fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e cuidadores que me ajudaram ao longo da vida. Em particular,
a Paulo Moté e Lúcia Helena Eiras. Nessa minha recente internação, ganhei mais amigos. Dr. Palmiro e sua equipe, que tornaram melhores os meus dias no hospital. E, claro, agradeço também a Luana Malheiros, chefe, que fez a mágica de transformar a cozinha de hospital em delícia. Graças a eles, eu vinguei e estou aqui. A fé na vida e na ciência faz de mim um lutador, porque saúde tem cura.